Bom, então o que nós vamos trabalhar hoje são os princípios conservativos. É o capítulo 6 desse volume 3, página de 31 a 59. Eu coloquei todo o conteúdo aqui num único slide, tá? Mas eu fui fracionando assunto por assunto dentro das atividades relacionadas a cada assunto, tá? Então, a primeira coisa que nós iremos trabalhar são com sistemas conservativos. Dentro deste capítulo, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a definir sistemas conservativos e não conservativos, é o que nós vamos ficar hoje. Num próximo momento, conceituar quantidade de movimento e impulso, compreender o teorema do impulso e da variação da quantidade de movimento e resolver situações, problemas que envolvam colisão. Então, dentro disso daqui, um assunto vai puxando o outro, é bem tranquilo, nada que saia, nesse primeiro momento, daquela relação que a gente tem entre energia cinética e energia potencial, tá? Um tipo de energia transformando-se em outro. Então, vamos começar com o sistema conservativos. Na natureza, existem alguns fenômenos nos quais, dependendo das suas características, as condições iniciais podem ser restabelecidas após uma sucessão de processos. Por exemplo, ao jogar uma bola para cima com velocidade inicial v0, ela retorna ao solo com a mesma velocidade em sentido contrário, se pudermos expressar a resistência do ar. Tem um diagrama aí que vai seguir nesse texto. Ó. No início desse movimento, a bola tem somente velocidade e está a uma altura desprezível em relação ao solo. E por isso a energia mecânica é cinética. Então, nessa primeira situação aqui, que é a etapa 1, o que acontece? Para eu realizar esse lançamento vertical, eu tenho que imprimir certa força a esse objeto para causar variação da velocidade. Como ela está no nível de referência, que é o solo, em relação à energia potencial gravitacional, essa energia potencial gravitacional é nula. Porque a altura em relação ao solo é o próprio plano de referência, a altura é zero. Porém, como ela vai ser lançada para cima com uma velocidade inicial v0, essa esfera tem a capacidade de acumular energia cinética relacionada a esse movimento. Então, à medida que ela sobe, já passa aqui para a etapa 2, a velocidade da bola e, consequentemente, sua energia cinética diminuem, ao mesmo tempo que a sua altura e sua energia potencial aumentam. Por que essa energia cinética vai diminuir? Porque existe uma força que tenta reestabelecer a condição inicial, que é a força gravitacional, que tenta puxar essa bola para baixo. Então, essa força gravitacional, ela faz com que a força que eu apliquei num determinado momento, nessa esfera, que está relacionada à etapa 1, diminua a velocidade dessa bola. E ela vai diminuir essa velocidade até um ponto em que essa velocidade zera, que é o momento em que o corpo começa a retornar. Então, olha lá, quando a bola atinge o ponto de altura máxima, sua velocidade é nula. Por que eu sei que no ponto de altura máxima a velocidade dessa bola é nula? Porque ela volta. Para ela voltar, ela tem que inverter o sentido do movimento, ou seja, a velocidade dela tem que zerar. Então, no ponto de altura máxima, a velocidade é nula e a bola tem energia potencial máxima. Nesse instante, ocorre a inversão da trajetória, portanto, a bola não tem energia cinética. Então, ó, na etapa 1, para lançar, eu tenho que imprimir uma força que causa uma velocidade. Como ela está na referência do solo, a potencial é zero, a cinética é mv0 ao quadrado sobre 2. Portanto, a energia mecânica, que é a soma da cinética com a potencial, nessa primeira etapa, é só cinética. No percurso de subida dessa bola, ela acumula energia potencial gravitacional, porque essa altura vai variando, e a velocidade dela também varia.
Então, ela tem os dois tipos de energia. Ela perde na cinética e ganha na potencial gravitacional. Porém, se eu puder desconsiderar a resistência do ar, a energia mecânica que ela tem na etapa 2, que é a soma da cinética com a potencial gravitacional, é igual à mecânica na etapa 1. Na etapa 3, como ela parou para retornar, a velocidade zero, logo ela não tem cinética. E ela tem potencial gravitacional relacionado a essa altura máxima, que é esse H maiúsculo. Num sistema conservativo, essa energia mecânica se conserva e ela é dada na forma de potencial gravitacional. Aí o que vai acontecer? Durante a queda, a altura da bola diminui, então ela diminui sua energia potencial gravitacional, enquanto a velocidade cinética dela aumenta devido ao aumento da velocidade. Então, na etapa 4, essa altura ela vai diminuindo, ele vai perdendo na forma de energia potencial gravitacional e essa velocidade vai aumentando, então ele vai ganhando na forma de energia cinética. Qual que é a energia mecânica nessa etapa 4? É a soma das duas, que numa condição de não resistência do ar, ela vai ser sempre a mesma. Aí o que vai acontecer na quinta etapa? A bola chega no plano de referência, de altura igual a zero, logo a energia potencial gravitacional dela é nula, e a velocidade dela, numa condição de eu não ter perda, né, de não ter resistência do ar, ela volta a ser o valor da velocidade que eu tinha na etapa 1. Então, no ponto mais baixo, a bola vai ter velocidade máxima e energia cinética máxima, sendo nula a energia potencial. Observando, contudo, que em todas as etapas desse lançamento, desconsiderando a força, observamos, contudo, que em todas as etapas desse lançamento, desconsiderando a força de resistência do ar, a energia mecânica, que é a soma da energia cinética com a potencial gravitacional, permaneceu constante. Nessas condições, esse sistema é denominado conservativo. Ou seja, em um sistema, num conjunto de corpos, onde a energia mecânica que eu tenho no final do processo é igual à energia mecânica que eu tinha no início, isso significa que eu não tive perda durante as etapas seguidas. Eu não tive perda relacionada à energia que foi dissipada para o meio. Então, sistemas onde a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial, ou seja, a soma da cinética final com a potencial gravitacional final é igual à soma da cinética inicial com a potencial gravitacional inicial, se isso for mantido constante, esse sistema é denominado sistema conservativo, tá? Então, nessa relação, o EMI representa a energia mecânica inicial, o EMF representa a energia mecânica final. Este é o teorema da conservação da energia mecânica, segundo o qual se define que, em um sistema conservativo, a variação da energia cinética é sempre nula. E o que é essa variação de energia cinética, energia mecânica? O que seria essa conservação de energia mecânica? É a diferença da energia mecânica que eu tenho no fim com a energia mecânica que eu tenho no início. Se elas forem iguais, essa variação é igual a zero. Então, em outras palavras, na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica se conserva. Bom, vamos entender então como é que nós vamos condicionar essa conservação de energia. Então, as condições para que ocorra a conservação de energia. Até o momento, examinamos diversos tipos de sistema e de situações físicas envolvendo energia mecânica. De modo geral, os sistemas definem o objeto de estudo em determinada situação. Então, eu posso ter um sistema formado por um objeto ou por um conjunto de objetos, tá? Então, o sistema vai estar sempre relacionado a corpos que estão em uma determinada situação.
Tudo que está ao redor do sistema é conhecido como vizinhança. E o limite que separa um sistema de sua vizinhança é conhecido como fronteira. Neste tópico, vamos nos concentrar em um tipo de sistema especial para o qual o princípio da conservação da energia mecânica é sempre válido. E que tipo de sistema que é esse? É o sistema fechado e isolado. Vamos separar para a gente poder entender como é que funciona essa conservação de energia mecânica. Então, por definição, um sistema fechado é aquele que não há troca de matéria ou energia com o ambiente externo. Isto é, a quantidade de matéria ou energia permanece constante ao longo do tempo. Em um jogo de sinuca, por exemplo, o sistema que contempla as bolas do jogo permanece fechado enquanto todas as bolas estiverem na mesa. Eu estou conservando a massa inicial que eu tinha. Não importa se elas estão em movimento ou não. Tá? Então, se eu não perco massa, eu conservo o sistema. Aí, ó, a perda de matéria ou energia de um sistema o caracteriza como um sistema aberto, que em geral leva à variação da energia mecânica do sistema. Então, por exemplo, se uma bola for encaçapada em um jogo de bilhar, a quantidade de energia que ela tinha deixa de ser contada pelo sistema, havendo assim mudança na quantidade de energia mecânica total. Tá? Então, observem, ó, em um jogo de sinuca, as bolas constituem um sistema fechado, enquanto nenhuma bola cai na caçapa. Então, essa imagem que nós temos, ela representa bem isso. Observe que após a tacada, é, não houve perda de matéria nesse sistema. Por quê? Porque nenhuma bola foi encaçapada. Então, a energia mecânica desse sistema se conservou em relação à energia que ele tinha no início. E isso se eu considerar que o movimento dessas bolas sobre a superfície da mesa não perde energia na forma de energia térmica, né, devido ao atrito da bola. Tá? Vamos considerar uma situação em que, após a tacada, toda a energia se conservou, não houve perda por atrito. Tá? Bom, além de fechado, um sistema mecânico conservativo deve ser isolado. Entende-se por sistema isolado aquele em que os objetos do sistema exercem ou podem exercer forças entre si, mas sobre os quais não há ação de forças externas. Então, eu não tenho agente externo modificando a condição inicial do meu sistema. Então, ó, voltando ao exemplo de jogo de bilhar, as bolas em movimento recebem a ação de uma força externa, a força de atrito com a mesa. E por isso, esse sistema se caracteriza como um sistema não isolado. Como consequência, após uma tacada, as bolas trocam energia com o meio, e nesse caso, perdem energia para a mesa até pararem. Então, no caso de eu ter força externa envolvida, um exemplo de força externa é a força de contato, que é a força de atrito, essa força externa vai dissipar energia no meu sistema. Logo, eu não vou ter uma conservação da energia mecânica, tá, do meu sistema. Eu tenho sim uma conservação de energia devido à transformação de um tipo de energia em outro. Mas em relação à energia mecânica, se houver força dissipativa, essa energia mecânica não vai se conservar, tá? Então, para eu ter conservação de energia, o sistema tem que ser fechado e isolado. Logo, um sistema fechado e isolado é aquele que não há troca de matéria ou de energia com a vizinhança, que é o meio externo. Consequentemente, em sistemas fechados e isolados, a quantidade de energia do sistema permanece inalterada ao longo do tempo. Ou seja, a energia mecânica que ele vai ter no fim do processo vai ser igual à energia mecânica que ele tinha no início.
As situações anteriores da bola que é lançada para cima, ou da criança que brinca no balanço, no tópico anterior, né, no capítulo anterior que nós vimos, podem ser tratadas como exemplo de sistemas fechados, caso seja possível desprezar as ações de forças de arrasto ou de atrito. As forças de atrito e de arrastos são denominadas forças dissipativas, isto é, dissipam a energia mecânica, transformando-a em outras energias, como a térmica, a sonora, a luminosa. Então, por exemplo, vou pegar o caso aqui do meteorito. A partir do momento que esse meteorito penetra na superfície terrestre, a atmosfera vai causar uma redução na velocidade desse meteorito devido à presença de moléculas no ar. Isso aí vai causar um arrasto. Esse arrasto gera atrito no corpo do meteorito, gerando calor. Aí o que vai acontecer? Ele entra com uma velocidade tão elevada na atmosfera terrestre que ele quebra a barreira das partículas que compõem o ar. Ele quebra a barreira do som. Então eu vou ter perda de energia devido a essa energia dissipativa causada pelo calor e perda de energias relacionada ao som que isso vai produzir devido ao boom sônico que causa, né, de quebrar essa barreira de atmosfera, e vou ter perda de energia relacionada à energia luminosa. É igual o freio de carro, por exemplo. Freio de carro. Professor, Pois não. a Marcela pediu para avisar que a internet dela caiu. Tá, pode ficar tranquila que eu anoto aqui, sem problema. Obrigado, viu? Então, o que acontece, pessoal? Por exemplo, Quê? num, Brilhante? Estrela. tem um microfone aberto ali. Ah, beleza. Por exemplo, num. Ele é cadente, Vênus de noite. Onde é que foi aí? Ô, Giovana, seu microfone está aberto. Desculpa. Que isso? Vamos voltar aqui. Voltando ao exemplo aqui de energia dissipativa, freio de carro, por exemplo, é um tipo de energia dissipativa que é útil, né? Afinal de contas, você tem que reduzir a velocidade do veículo. Mas dependendo da condição do freio, o freio, numa condição muito grande de desgaste, você perde mais energia ainda. Porque na hora que o freio começa a fazer ruído, começa a provocar barulho na hora que você aciona o pedal do freio, você está perdendo a energia pelo atrito e perdendo energia na forma de energia sonora, tá? Nós vamos ver tudo isso. Então, fechando a ideia dos sistemas, nós temos o seguinte: em sistemas físicos fechados e isolados, portanto, sistemas em que a energia mecânica é conservada, existe somente a ação das forças denominadas forças conservativas. Essa categoria de forças faz com que os corpos de um sistema troquem energia entre si, sem perder ou trocar energia com a vizinhança do sistema. Mas o que caracteriza uma força conservativa? Para analisar como se comporta uma força conservativa, temos que considerar o que ocorre com o trabalho dessa força em diversas trajetórias. Então, a ilustração que vai vir a seguir é o seguinte, ó. Considere uma bola submetida somente à força-peso que se movimenta de um ponto A, situado a uma altura H, até um ponto B, situado no chão. Observe os resultados obtidos quando isso é feito com trajetórias distintas. Então, ó, vamos partir do princípio que a massa dessa bola é a mesma. Como a massa dessa bola é a mesma, numa mesma condição de campo gravitacional, a força-peso que age nessa bola, tanto na descida vertical como no plano inclinado, essa força-peso é a mesma. Na descida vertical, como é que eu vou calcular essa força-peso? O trabalho dessa força-peso?
O trabalho dessa força é o produto da força pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Como a força-peso e o deslocamento são paralelos, o ângulo formado entre elas é nulo. Então, o cosseno de 0 aqui é igual a 1, eu posso considerar como expressão que determina o trabalho da força-peso, como nós já vimos, o trabalho dessa força multiplicado pelo deslocamento. Quem que é a força-peso? É o produto da massa pela aceleração da gravidade. Quem que é o deslocamento? É a altura h que ela se encontra em relação ao plano do solo que se encontra no ponto B. Então, o trabalho dessa força, mgh. Aí vamos considerar agora que essa mesma bola de massa m percorre a trajetória de A até B por um plano inclinado, ou seja, ela vai descer a rampa, partindo do ponto A, e depois deslocar para a direita para chegar até o ponto B. Observe que em relação a A e B, no plano vertical, eu continuo tendo a mesma altura. Aí como é que vai ficar o trabalho da força-peso nessa condição? Ele é a soma dos trabalhos envolvidos, ou seja, ele é a soma do trabalho relacionado ao plano inclinado com o trabalho relacionado ao plano horizontal. Mas aí eu tenho que ter em mente o seguinte, que é o trabalho da força-peso. É o trabalho realizado por essa força vertical aqui. Então, ó, no plano inclinado, o trabalho dessa força-peso é a força-peso vezes o deslocamento ΔS1 vezes o cosseno do ângulo formado entre essa força e o deslocamento. Aqui, ó, FP ΔS1 cosseno de alfa. E o trabalho da força-peso para deslocar o corpo na horizontal até o ponto B é essa força-peso vezes o deslocamento ΔS2 vezes o cosseno de 90, que é o ângulo formado entre a força vertical e o deslocamento horizontal. Aí o que nós aprendemos lá na matemática? Que o cosseno de 90 é zero. Então, a força-peso não realiza trabalho na horizontal, porque ela é perpendicular ao deslocamento. Então, posso desconsiderar esse segundo membro aqui. Aí, usando a relação trigonométrica para o cosseno, porque eu tenho um triângulo retângulo formado aqui, ó, A, esse ponto em P aqui e o ponto B, o cosseno desse ângulo alfa é o cateto adjacente, que é a altura H, que é a mesma aqui do plano vertical, dividido pela hipotenusa ΔS1. Então, na hora que eu troco o cosseno de alfa por H sobre ΔS1, eu cancelo esse ΔS1 e chego à conclusão que o trabalho da força-peso no plano inclinado é igual ao trabalho da força-peso na descida vertical. Isso é característica de força conservativa. Forças conservativas são forças que não dependem da trajetória. Ela só depende da condição inicial e da condição final. O peso é uma força conservativa, está provado. Saiu de A, chegou até esse ponto aqui, depois voltou para B, o resultado do trabalho, ou seja, da transformação de energia aqui, foi igual do plano vertical, ou seja, só dependeu do ponto A e do ponto B, que é a condição inicial e a condição final. Essa condição inicial e condição final estão relacionadas a essa distância que ele percorreu, que é a altura H. Portanto, a gente, numa força conservativa, a gente só vai considerar a condição inicial e a condição final na realização do trabalho. Num princípio conservativo, o trabalho da força envolvida não vai depender da trajetória realizada pelo corpo. Beleza? Bom, com isso, pessoal, dá para eu começar a resolver os exercícios que se encontram na página 34 e 35, tá? O primeiro exercício diz o seguinte, vejam bem, apesar de eu não ter envolvido nenhuma fórmula no conteúdo que nós vimos agora,
As equações que nós vamos relacionar aqui estão relacionadas à energia cinética, que é mv² sobre 2, e energia potencial. Se for potencial gravitacional, mgh. Se for potencial elástica, K ΔX² dividido por 2, onde esse ΔX vai representar a deformação da mola. Então, observe. Um bloco de massa igual a 4 kg tem velocidade de 5 metros por segundo e se choca com uma mola de constante elástica igual a 10.000 newton por metro, comprimindo-a até parar. Aí, desconsiderando as forças dissipativas, ele quer que a gente determine na letra A energia potencial elástica armazenada pela mola e a deformação máxima sofrida pela mola. Bom, vamos entender uma coisa. Antes desse corpo de massa M se chocar com a mola, devido à desconsideração aqui de forças dissipativas, ou seja, não existe atrito dessa mola, desse corpo de massa M com a superfície, a energia que ele tem aqui relacionada ao movimento, a velocidade que ele se encontra, que é a cinética, vai ser igual à energia que ele vai acumular na mola no processo final que está relacionado à compressão da mola, fazendo esse objeto parar. Ou seja, eu tenho uma conservação de energia mecânica aqui, e essa conservação de energia mecânica está relacionada à energia cinética inicial que esse corpo tem, com a energia potencial elástica que ele vai ter no final, tá? Olha lá, ó. Como não existem forças dissipativas, a energia mecânica antes da colisão é igual à energia mecânica após essa colisão. Quais são as energias mecânicas envolvidas? A energia mecânica inicial é do tipo cinética, devido a essa velocidade de 5 metros por segundo. E lá no final do processo, na hora que a mola comprime, a energia que ele acumula é do tipo potencial elástica. É a energia final do meu sistema. Então, essa mola, ela absorveu toda a energia que esse corpo de massa M passou para ela devido a essa velocidade de 5 metros por segundo. Então, o que eu relaciono aqui para calcular a energia potencial elástica armazenada pela mola? Eu vou determinar a cinética, que é mv² sobre 2, e igualar essa energia potencial elástica. Ah, mas energia potencial elástica não é kx² dividido por 2? É, tudo bem, mas aqui um tipo de energia está transformando em outro. Então não tem problema nenhum eu relacionar a potencial elástica com a cinética e calcular essa potencial elástica pela fórmula da energia cinética. Não tem problema nenhum. Eu estou tendo conservação, eu estou tendo a transformação de um tipo de energia integralmente em outro tipo. Então, sem problema. Então, agora é só substituir, né? Está tudo no sistema internacional, olha lá, a massa em quilograma, a velocidade em metro por segundo. Então, vai ficar 4 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Nós vamos ter 50 joules de energia potencial elástica final acumulada nesse sistema. Aí, na letra B, eu uso a fórmula da energia potencial elástica para calcular o quê? A deformação máxima da mola. Como é que eu calculo a energia potencial elástica de uma mola? Multiplicando-se a constante elástica pela deformação sofrida pela mola ao quadrado dividido por 2. No caso aqui, o trabalho da força elástica está relacionado a uma força que não é constante. Então, eu posso calcular esse trabalho que está relacionado à transformação de energia pela área do gráfico, relacionado entre a força e o deslocamento causado, né, a deformação causada. Então, eu saio nessa área de um triângulo, relacionando que essa força é a constante elástica vezes a deformação sofrida pela mola pela lei de Hooke. Então, eu saio com essa expressão aqui, ó, K ΔX² dividido por 2. Como nós achamos o valor da energia potencial elástica igual a 50 no item A, é só substituir.
50 da energia potencial elástica, 10.000 da constante elástica que foi dada, multiplicado por ΔX ao quadrado, dividido por 2. Aí multiplicou em cruz, né? Passou 2 multiplicando 50, ficou 100 aqui. Aí eu resolveria esse problema de outra maneira. Eu tiraria a raiz quadrada primeiro. Eu passaria 10.000 dividindo 100, eu ia ficar com 100 sobre 10.000, tirando a raiz quadrada disso, vai dar 10 sobre 100. Então, eu chego nesse resultado de 0,1 metro, certo? Estou tirando a raiz quadrada de 100 é 10. Tirando a raiz quadrada de 10.000 é 100. Então, 10 dividido por 100 dá esse resultado 0,1 aqui. Por que eu tenho esse resultado 0,1 aqui no final? Porque foi tirada a raiz quadrada de 1 centésimo. Tá? A raiz quadrada de 0,01 é 0,1. Então, essa mola deforma 0,1 metro, se quiser colocar o resultado em centímetros, essa mola deformou 10 centímetros. Beleza? Bom, questão 2. Um bloco de massa igual a 2 kg está no beiral de um prédio. Ele é abandonado de uma altura de 12,8 metros em um local em que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual a velocidade com que o bloco atingiu o solo. Aí ele coloca uma condição importantíssima. Desconsidere as forças dissipativas. Então, quais são as energias que eu vou considerar? A energia mecânica que eu tenho inicialmente, que está relacionada a esse corpo abandonado de uma altura de 12,8 metros, ou seja, inicialmente ele tem energia na forma de potencial gravitacional, e o resultado que eu quero no fim, que é no momento que ele toca o solo. No final, ele vai ter toda essa energia potencial gravitacional transformada em energia cinética. Tá? Com isso, eu consigo calcular essa velocidade. Então, a energia mecânica inicial é do tipo potencial gravitacional, a energia mecânica final é do tipo cinética. Então, basta eu igualar. O sistema é conservativo. Olha lá, como não existem forças dissipativas, a energia mecânica no início da queda é igual à energia mecânica no solo. A mecânica no início é a potencial gravitacional, a mecânica no final é a cinética. Aí é só substituir pelas relações, né? Olha lá, ó. O que é a potencial gravitacional? mgh. O que é a cinética? mv quadrado dividido por 2. Como a massa é a mesma, como essa massa é comum, eu posso cancelar essa massa. Eu não necessito do valor da massa para chegar no resultado. Se quiser substituir, não vai mudar nada, vai fazer mais conta. Então, ó, substitua aqui 10 da aceleração da gravidade, 12,8 da altura que ele foi abandonado. Passo esse 2 multiplicando esse produto. Então, vou ficar com V quadrado igual a 128 vezes 2, que dá o quê? 256. Aí eu vou tirar a raiz quadrada desse 256. Esse corpo chega ao solo com uma velocidade de 16 metros por segundo. Dá tempo de eu resolver o 3. O 3 ele diz o seguinte: uma prática comum em obras de construção de casas é o lançamento de objetos, como tijolos e telhas, para um trabalhador que as pega sobre a laje. Essa prática economiza o tempo de subir e descer as escadas carregando os objetos. 2 trabalhadores estão utilizando essa prática para levar tijolos para cima de uma laje, Sabendo que o tijolo percorre 3,2 metros até atingir o ponto de altura máxima, qual é a velocidade de lançamento do tijolo? Considere que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, é uma situação parecida com o exercício 2, só que agora as energias mecânicas são contrárias. Na energia mecânica inicial, nesse sistema,
que é um sistema conservativo, eu tenho que considerar essa energia mecânica inicial com a energia mecânica associada à velocidade de lançamento, ou seja, a energia cinética. E a energia mecânica final, ela está associada à distância que esse corpo percorreu em relação a essa altura de 3,2 metros, ou seja, é a potencial gravitacional. Então, como eu tenho um sistema conservativo, a energia mecânica inicial, que é a cinética, é igual à energia mecânica final, que é a potencial gravitacional. Aí eu inverto a expressão em relação ao exercício 2. A cinética inicial, mv² sobre 2, a potencial gravitacional é mgh. Observem que no exercício ele não deu a massa do tijolo. Não necessito da massa, eu posso cancelar. Ela é fator comum nos dois membros. Então, ficou a mesma história, né? G igual a 10, no caso agora, a altura é de 3,2 metros, fica 32 aqui no segundo membro. Passo esse 2 multiplicando, eu vou ter V² igual a 64. Eu vou ter uma velocidade de lançamento desse tijolo de 8 metros por segundo. Isso daí vai dar mais ou menos 24, vai dar 28,8 quilômetros por hora de velocidade de lançamento do tijolo. Tá? Tem que ser calculado, porque senão pode acontecer do tijolo não chegar no ponto desejado ou passar, se não calcular bem a velocidade de lançamento. Certo, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Às 3h25 a gente volta, encerrando esses 3 exercícios que estão faltando e vendo a parte de energia dissipada, beleza? Então, vamos lá tomar um café, tomar uma água, daqui a pouco a gente volta aí.